Oi, gente, mais um podcast. Hoje, no Além da Caixa, Lu Abreu, nosso quarto podcast, vai ser sensacional. Vou deixar a Lu apresentar quem é ela, que eu acho que vai ser pela voz dela, vai ser bem melhor. Bem-vinda! Obrigada, Cris, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Lu Abreu, trabalho com comunicação há quase 10 anos, sou formada em relações públicas. Hoje eu tenho uma metodologia que atende pequenas empresas que querem melhorar seu posicionamento, trabalho em parceria com diversas agências e acredito na comunicação como uma ferramenta para a gente poder ir mais longe na nossa vida e nos nossos negócios. Ah, gente, sensacional! Vocês estão preparados, né? O que vai ser esse podcast? Ô, Lu, o que era a comunicação, essas comunicações antes? O que era? Por que você chegou? Por que você Perfeito. começou? Eu adoro essa pergunta que me faz voltar no tempo, porque hoje eu me considero uma boa comunicadora, mas nem sempre foi assim. Eu fui uma criança extremamente tímida, do nível dos meus pais serem chamados no colégio porque eu não conversava e eles queriam saber se estava acontecendo algum problema. Então, eu não nasci comunicadora, mas eu me tornei por uma questão de sobrevivência e por entender que esse tipo de habilidade era a habilidade que poderia me fazer chegar mais longe e me fazer alcançar os meus sonhos, meus objetivos. Eu comecei a entender que para eu chegar aonde eu sonhava, ou eu diminuía meu sonho, ou eu melhorava a mulher que eu queria ser. E eu fui por esse caminho. Então, a comunicação na minha vida foi algo super desenvolvido. Eu sinto que eu sou um avatar transformado do meu método, porque eu, como a maioria das mulheres, me deparo com diversas inseguranças, diversas questões, mas hoje eu me orgulho de dizer que eu não deixo esses medos me pararem. Então, eu não nasci comunicadora e, por isso mesmo, eu sou uma pessoa que faz com que todo mundo acredite que é capaz de se comunicar também. Porque se eu conseguir sair de um zero falar, zero apresentar um trabalho, hoje eu sei que essa é uma habilidade treinável, é algo que a gente pode desenvolver, é algo que todo mundo é capaz de fazer. Exatamente, eu acho que essa questão, se você treina, você consegue. Às vezes as pessoas não nascem com aquela, dom, Sim. aquela aptidão. Eu sou uma, viu, gente? Eu não era de falar, não. Tremia, gaguejava, e a gente Sim. tá aqui, a gente vai cada dia melhorando mais e adaptando as técnicas e aprendendo mais, né? Exatamente, tudo na vida é treino. A gente estava comentando agora há pouco do triatlon, né, que você falou que faz, eu falei: "Gente, acho lindo, o problema é que eu não sei nem nadar, nem pedalar e nem correr". Mas eu imagino que, se eu me dedicar para isso, eu possa praticar junto com você, né. Com certeza. Eu sou do triatlo, mas eu não sou da corrida, então eu estou treinando a corrida Uhum. com uma habilidade que eu não tinha. Sim, Então a e gente o tudo é esporte traz treino. isso, né, É, essa superação, essa disciplina e esse mostrar que a gente consegue sair de um ponto zero e literalmente correr. exatamente. E assim, que trava mais, técnica ou confiança? Eu acho que a confiança, porque ela é o ponto de partida. Eu acho que a técnica ela traz para a gente uma construção, mas o que traz permissão para a gente falar, para a gente ser, é justamente essa autoconfiança. Então eu sinto que essa é uma habilidade que, se alguém que está escutando a gente ainda sente que é algo que trava, comece por ela. Porque a autoconfiança é o que vai realmente fazer com que a gente se desperte para aquilo que a gente pode ser, para que a gente ouse sonhar. Então, técnica é importante, oratório é importante, fazer cursos e etc. Mas as permissões que a gente dá para a gente, essas permissões emocionais, psicológicas, geralmente elas estão ali numa camada que, se a gente não derrubar, nenhum dos outros pontos vai adiantar. Então a gente vai estar sempre procurando por novos cursos, novas técnicas, novos professores, mas o que vai faltar realmente é esse interior, sabe, essa permissão para que a gente sinta, para que a gente faça, para que a gente haja. Então eu acho que a confiança vem primeiro. Mas, como a gente estava falando aqui exatamente dessa técnica, dessa prática, uma coisa não exclui a outra, né, também é importante que a gente tenha essa consciência de se preparar, de buscar os nossos caminhos, as nossas ferramentas. Às vezes vão ter pessoas que vão se comunicar de um jeito X, outras de um jeito Y, e não tem um certo ou errado. Todo mundo vai encontrar o seu caminho, o seu jeito, a sua verdade, e vai se encaixar naquela forma que for mais confortável e principalmente que for mais verdadeira. Exatamente, eu acho que a gente não pode deixar os nossos traumas bloquearem a gente. Perfeito. Porque algumas travas são proteção, são uma forma da gente se poupar de algum medo, só que às vezes é depois daquele medo que está nosso sonho. Então a gente Exata precisa saber derrubar essa parede. Eu acho que o medo, ele pode existir, deve, mas ele não pode travar o seu sonho. Se ele está Perfeito. travando o sonho, você não consegue ir além.
Você não pode deixar ele voar, Perfeito. se expandir. É isso. E não esperar a gente se sentir pronta, sabe? Porque a gente estava também tendo essa conversa mais cedo ali nos bastidores, de que às vezes a gente espera condições perfeitas, né? Ai, quando isso acontecer, mas olha que legal que a gente está aqui juntas, que a gente está aqui fazendo, que você correu atrás de realizar esse projeto. Então, isso é muito inspirador também, né? Não esperar estar pronta, não esperar, eu vou precisar ter uma grande audiência, um grande investimento, Não, é a gente se desafiar a fazer aquilo que pulsa dentro da gente, né? Esperar o momento perfeito. Eu acho que não existe esse momento perfeito, porque eu esperar eu ter esse dinheiro para fazer tal coisa, esperar ter isso para fazer, para ir além. E aí a gente não vai, porque a gente vai estar sempre esperando algo para conseguir atingir. Não, você tem que Exato, ter ação. exato. E E aí o caminho abre. E você falou, Celso, faz um curso aqui, faz outro curso ali, esperando aparecer aquilo que vai resolver seu problema. Não vai, a sua ação que vai resolver. É a ação, é o Exatamente. movimento, Exato. né? Eu falei, eu comentei, não lembro onde. A oração, a fé com a ação. Perfeito. Não dá. Não adianta você orar e ficar sentado assim. A gente vai ficar parado esperando, tá? Não, não Exato. vai. Se não agir. Isso. Tem uma frase que fala que Deus faz tudo menos a nossa parte. Exatamente. É por aí. E questão da mentalidade. Como a intencionalidade tira o modo automático? Você acha que vai tirar esse modo automático das pessoas? Eu acredito que a comunicação é uma forma da gente contar a nossa história. E quando a gente entende que contar a nossa história pode ser o que vai fazer com que a gente se depare com oportunidades, se conecte com as pessoas que talvez vão fazer que a gente dê o nosso próximo passo, a gente começa a ter a mentalidade de que tudo que eu vou fazer com intenção. Vou fazer com amor, eu vou fazer com genuinamente me importando em fazer com excelência. Então, trazer essa intenção para tudo que a gente faz, eu acho que é o que deixa as coisas mais factíveis de que a gente está caminhando rumo ao nosso objetivo, sabe? É não viver uma vida desconectado de vou viver no piloto automático, mas realmente a pessoa está ali focando que ela vai realizar, ela vai fazer em prol de algum objetivo. Então, acho que a mentalidade e a intencionalidade, elas vêm bem nesse sentido, sabe? Da gente aplicar o nosso coração, a nossa alma, a nossa energia, a nossa entrega naquilo que a gente acredita. E quando a gente vai colocando isso setado, né, no nosso mindset, na nossa mentalidade, vai ficando mais natural. A gente vai conseguindo respirar esse ar de que eu tô aqui para isso, eu tô aqui para poder alcançar um objetivo, então eu vou acabar moldando meu comportamento, minha comunicação, a minha voz em prol daquilo que eu sonho e vou abrir os meus caminhos. Então, acho que é nesse ponto, sabe? E não perder a essência, né? Não deixar de ser verdadeira. Eu acho que falar a verdade, ser verdadeira, a gente consegue transmitir aquela confiança Total. do que um robô. Hoje tem vários vídeos com IA, a IA pode falar para você. É fácil, é prático, mas é você? Não é. Sim. E A quanto sua mais... essência, né? Exato. E quanto mais a inteligência artificial evolui, mais será insubstituível o calor, a verdade, a emoção, o borogodó, esse nosso lado, sabe? Porque o básico, o excesso de informação, o excesso de texto, o excesso de fala, isso vai ser tanta informação, vai ser tanta coisa jogada numa nuvem, que eu acho que essa curadoria, essa essência, esse olhar, essa verdade, essa alma, que nunca vai ser substituída, vai ter ainda mais valor. Então, para as pessoas sensíveis, como eu me considero uma pessoa sensível, eu acho que a IA, ela vem como um desafio, mas ela também vem como uma forma da gente enxergar de que esse nosso jeito, essa nossa verdade, ela vai ter ainda mais valor. Porque o que é feito de forma técnica, operacional e muito básica é superficial. Mas o que vai ser intenso é aquilo que a gente tem dentro da gente. E aí me veio a lembrança, o que está acontecendo no mundo de hoje? A tecnologia vem para facilitar, é excepcional, mas o que está conectando as pessoas? Os jogos, as brincadeiras de antigamente. Exato. Está conectando é as brincadeiras, é a conversa, porque as pessoas sentam agora e está no telefone. Está tão automático, na hora que você pega uma brincadeira, um jogo da velha, um Sim. quebra-cabeça, você conecta com todo mundo, brincadeiras de antigamente. É isso. A gente está se conectando com o passado. É.
as coisas são muito cíclicas, né? Então a moda vai, ela volta. E uma das coisas que tá na moda agora é a câmera. A câmera analógica, a câmera digital. Então, assim, a gente tem um celular com sei lá quantos megapixels de resolução, mas a geração Z, ela quer ter a emoção da câmera, de revelar, que é uma coisa que talvez a gente teria pensado há uns 5 anos que tinha morrido, mas que agora tá de volta, tá forte, procurando, as pessoas estão procurando por câmeras, etc. Então, isso mostra esse nosso lado de querer se conectar com algo que, do ponto de vista da tecnologia, é mais antiquado, mas do ponto de vista da experiência, é muito mais real. Ah, não, com certeza. Acho que tirar, revelar, pegar, fazer aquela revelação. Sim. Ah, é antigo, gente, é muito mais prático, não sei, tirando. É, mas e aquele contato, você executar o que você criou? Perfeito. Nem tudo é sobre praticidade, né? É igual, por exemplo, eu estou criando uma caixa, na hora que eu sai do papel, sai do projeto, a gente encanta, porque a gente tirou, executou, a equipe lá ganhou vida. É isso, materializou. Materializou. E aqui agora mais uma pergunta. O poder do não. Tão difícil dizer não. E o sim? Como que isso afasta os propósitos, que você acha? É uma boa pergunta essa, porque provavelmente todo mundo já escutou aquela frase: ah, você tá deixando dinheiro na mesa. E tem dinheiros que vão ser deixados na mesa mesmo, porque nem tudo que a gente faz tá em prol daquilo que a gente precisa fazer para alcançar os nossos objetivos. Então sempre vai haver dinheiro na mesa e a gente tem que saber falar não para aquilo que não tá no nosso caminho. Porque às vezes os sims não são pra gente, são para os outros. E por um medo de perder, por um medo de não fazer parte, por um medo de não ser aceita. E a gente vai acabando falando vários sims que não são sims pra gente. Não são sims para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, mas eles estão ali para poder tentar encaixar a gente em algum padrão, alguma circunstância. Então, o não pode ser muito poderoso nesse sentido, né? E para quem talvez possa estar escutando a gente pensando: nossa, mas eu ainda não sei o que eu quero. Saber o que você não quer já pode ser meio caminho andado, porque pode fazer com que a gente consiga criar esse filtro de: olha, isso aqui não é para mim. Não sei aonde eu quero chegar ainda, mas eu já sei o que eu não quero. Eu já sei que eu não quero mais passar por essa e essa situação. Então, esse contraponto do sim e do não, ele pode ser muito estratégico para a gente poder traçar os nossos caminhos e dispersar menos energia, né? Porque também essa realidade que a gente vive de tanto estímulo, de tanto excesso, faz com que a gente se perca às vezes. E o foco tem muito poder também, né? A gente poder olhar para aquela situação e poder ter constância e ir até o final naquilo é desafiador demais isso, demais. Mas quando a gente sabe falar não para as coisas certas, a gente começa a falar sim para a gente. Exatamente, acho que é pensar na gente. A gente fica querendo falar assim, sim para tudo, e aí fica sobrecarregada, sua energia fica sugada, você não consegue dar atenção e colocar foco no que realmente vai te levar além. Exatamente. Às vezes você acha assim: ah, não, isso aqui vai ser bom, isso aqui, isso aqui. Aí você tenta abraçar o mundo. E aí você esquece: opa, mas isso aqui não está me levando não onde que eu quero chegar. É isso. E escolher também é renunciar, né? Então, todo sim também vem com um não. Tudo não terás. Então, a gente vai ter que ter essas renúncias, esses momentos, esses movimentos de, às vezes, dar 2 passos para trás, para poder dar 5, 10 passos para frente. Então, o não, ele tem esse poder, sabe? De levar a gente, às vezes, para um caminho que, a princípio, pode não parecer o mais certo, mas que com certeza é o mais estratégico, é o que vai fazer com que a gente siga por uma direção mais acertada, uma direção que seja nossa. A autocobrança pode afetar bastante, porque você diz: não, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Você realmente precisa? A gente tá correndo tanto pra quê, né? Qual que é o objetivo? Se é esse, então você tem que fazer isso, isso e isso. A gente tentar sempre analisar. Tá fazendo sentido? Isso vai me aproximar da onde que eu quero chegar, da pessoa que eu quero me tornar? Exato. Porque às vezes você pensa: ah, não, mas vai me dar dinheiro. Mas esse dinheiro vai te dar alegria, vai te dar prazer? Vai te deixar dormir no travesseiro? Exatamente. Que às vezes não vai. É um dinheiro fácil, mas é um dinheiro errado, Sim. né? Sim, e a gente tá usando esse exemplo do dinheiro, mas pode ser tempo desperdiçado, energia desperdiçada, conexões, pessoas que às vezes a gente tá ali aceitando conviver,
espaço em que a gente não cabe mais, caixas que a gente não tá mais cabendo, sabe? Então, Exatamente. e além da caixa também tem muito disso, né? Da gente poder saber renunciar, saber escolher, saber falar sim, saber falar não. Mas a gente criar realmente o nosso espaço e entender que a gente não precisa estar ali dentro de uma forma, né? Que a sociedade, que a vida, que os pais, que o mundo colocou pra gente. Mas é saber criar nossos próprios espaços. Está perfeito. E qual que é a diferença entre se comunicar bem e se posicionar de verdade? Dá para crescer nos negócios sem isso? Ótimo ponto. Eu acho que a comunicação ela é uma ferramenta, mas o posicionamento é uma decisão. Então, os dois andam lado a lado, mas cada um vai ter ali uma ferramenta, um espaço perfeito ali na nossa vida, sabe? Então, por mais que a gente precise dos dois, eu acho que o posicionamento ele seria um ponto de partida, que a comunicação ela vem depois como uma forma de você espalhar para o mundo aquilo que você acredita. Mas o posicionamento ele começa com esse acreditar, ele começa com esse olhar para dentro, ele começa com autoconhecimento, com a autoconfiança. E aí, a partir desse posicionamento, desses sims, desses nãos, dessa lapidação que você faz, a comunicação vai fazer muito mais sentido. E aí, entrando de novo naquele exemplo que a gente comentou da IA, comunicar por comunicar, esse excesso, essa fala, texto, palavras, conteúdos, eles existem. E a IA consegue fazer isso infinitamente aos montes. Mas uma comunicação com posicionamento é aquela que fala da nossa verdade. É aquela que transmite para as pessoas algum tipo de mensagem, algum tipo de sentimento, de emoção. E isso é algo que ainda é muito difícil da gente ver a IA fazendo, né. A gente consegue hoje bater o texto, por exemplo, e falar assim: "Gente, isso aqui foi escrito pelo ChatGPT", e eu sou muito amiga dele, muito amiga mesmo, a gente conversa todos os dias, várias vezes ao dia, mas, eu uso ele como um apoio e não como uma base para eu ser quem eu sou. Então, por mais que ele seja meu melhor amigo, quem tá aqui agora é a Luísa, não tem todas as situações que ele vai conseguir resolver, então é um apoio. E a comunicação por excesso, fazer conteúdo por fazer, que é algo que a gente vê muito nos negócios. Todo mundo sabe que tem que criar, mas às vezes o fazer por fazer não leva a gente a lugar nenhum. Mas fazer com estratégia, fazer de um jeito que vai de acordo com o nosso posicionamento, que é muito que eu trabalho com os meus clientes, nos meus processos de consultoria, de mentoria, aí sim a gente tem uma comunicação que vale a pena. Também uma comunicação pensada para as pessoas certas, nos canais certos, porque a comunicação não é o que a gente fala, mas é o que o outro entende. E para o Exatamente. outro entender, a gente tem que estar num contexto adequado, num lugar, num meio de comunicação. Então a gente vai fazendo esses filtros para que a comunicação ela realmente seja um canal do nosso posicionamento e não seja só uma mensagem reverberada para o mundo, mas que não diz nada sobre quem a gente é, sobre quem a gente quer ser, sobre a nossa marca, sobre o nosso negócio. Então é a gente fazer algo que realmente tenha sempre um posicionamento por trás, sempre tem uma coerência com o que a marca é, com o que seja uma marca pessoal, seja, uma marca impessoal, um negócio misto e etcétera. Esse é o menor dos detalhes, mas é a gente saber que tem que ter uma escolha ali por trás, sabe, tem que ter um posicionamento que tenha um reflexo da nossa mensagem, daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz. Então eu acredito muito nisso, sabe. É, porque não adianta, às vezes você vai comunicar sem um propósito, sem uma intenção, e você fica ali: "Ah, vou comunicar, estou fazendo, lindo na internet", aí na hora que a pessoa te encontra ao vivo, é completamente diferente, você cria Exato. não fica, não é você. Eu acho que a gente tem que comunicar o que realmente você é, do seu jeito, Com certeza. não dá para mudar, porque o dia uma pessoa vai te encontrar e "Ó, mas Sim, essa pessoa não é a mesma que está ali falando, tem que quem que é sustentar. aquela?" Então assim, a gente tem que conhecer e ser verdadeira. Com certeza. E aí, só puxando um gancho, que comunicação nem sempre é só fala, né? A gente tem muitos recursos de comunicação não verbal. Então, a gente vai ter a nossa aparência, a roupa, as cores, os acessórios, o cabelo. Para nós mulheres, ainda existe um leque de possibilidades Verdade. muito maior. E eu acho importante trazer uma reflexão sobre isso, porque entre todas essas coisas que eu citei, também existem as modas, né. Então, É, é o corte da moda, é o óculos da moda, é o acessório da moda. Mas o que que condiz com o seu posicionamento? Porque aquilo vai comunicar alguma coisa sobre sim, você. E às vezes você vai estar ali tentando se encaixar também num jeito da moda, mas é um jeito que não reflete
quem Não você adianta é. mudar, você é a sua essência. Você Sim. vai ali lapidar a sua essência, transmitir o que você realmente é. Mas não adianta: "Ah, mas a moda tá pedindo isso". Não, Uhum. não é você. É isso, Você não acaba vai virando um conseguir. personagem, né. Vira um personagem, porque não é você, não tá sendo verdadeira, né. E como ser autêntica e vulnerável sem perder a autenticidade no mercado? Ótimo. Eu acho que vai muito de encontro disso que a gente acabou de trazer. Eu acho que a verdade é sempre o melhor caminho. Eu acredito muito em flexibilidade, mas eu não acredito em personagem. Eu me considero uma pessoa muito flexível, eu transito em vários tipos de ambiente diferentes, com clientes diferentes. Às vezes tem uma empresa com funcionários muito sensíveis, outras com pessoas muito mais práticas. Eu me sinto muito confortável de transitar nesses ambientes, então eu me considero uma pessoa super flexível, é do meu perfil. Mas eu não acredito em ser um personagem, em ser quem eu não sou, para poder agradar, para poder, eh, criar ali algum tipo de situação, algum tipo de cenário. E eu me coloco como vulnerável, sabe, nos momentos que são mais difíceis. Eu não finjo saber o que eu não sei, eu não minto sobre aquilo que não é do meu conhecimento, para poder agradar ou para eu poder não parecer, uma pessoa que não sabe o que está falando, enfim. Então, eu acredito muito na verdade como um caminho, e que por mais que a gente seja flexível, e a gente precisa ser, né, para poder construir essa autoridade, mas a gente também tem que ser autêntico no sentido de fazer o que a gente faz bem, né. Então, não dá pra gente querer se encaixar em tudo, e também não dá pra gente querer achar que só porque algum momento está exigindo algo da gente, aquilo quebra também a nossa essência. É possível ser flexível, é possível chegar até um determinado ponto. Só que a gente tem os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente não abre mão, e isso faz muito parte da nossa essência. Sim. O resto talvez seja ego, talvez seja a gente precisar performar alguma coisa para a sociedade, para o mundo, que não necessariamente é aquilo que a gente precisa ser. Então eu acredito muito na verdade, na vulnerabilidade, na honestidade e da gente ter humildade também, de chegar em determinados momentos, em determinadas saias justas às vezes e falar que a gente não sabe, falar que a gente está se construindo, que a gente está tentando, que a gente está aprendendo. Eu acho que isso não faz a gente ser menos autoridade. Mas a gente precisa saber fazer as promessas também de acordo com aquilo que a gente é bom. Exatamente. Porque um conceito que eu detesto é assim: "Ai, o que que tá bombando? Ai, o que que é o filé do mercado agora?". Eu não gosto disso, porque eu acho que não faz sentido a gente querer ir por um viés e por um caminho que não é aquilo que é autêntico da gente, só para poder chegar num ponto que tá legal, que tá bombando. "Ai, aquilo ali vai dar mais dinheiro. Ah, aquilo ali tá dando certo". Às vezes é um mercado que não tem nada a ver com a gente. Então, essa autenticidade, ela é muito importante para a gente poder moldar aquilo que a gente aceita. E também para a gente mostrar para o mundo o que que ele pode esperar da gente. Se você me trouxesse aqui para falar sobre finanças, eu não ia ter nada para contribuir. Isso não faz eu ser menos inteligente, isso não faz com que eu seja menos capaz, mas existem assuntos que dominam ou não. Então Sim. eu vou vender uma consultoria de finanças para um cliente? Jamais. Mas eu vou vender meu conhecimento nas áreas que eu domino. Marketing, vendas, comunicação, pessoas, gestão. Ali eu sei que eu sou boa, sabe? Então, eu consigo ser autêntica naquilo que eu sou, eu consigo olhar para às vezes, um cliente que tem um problema de finanças e falar: "Olha, contrata um profissional, porque isso vai fazer a diferença". Mas a gente tem que ter esse filtro, né, esse filtro, essa humildade de reconhecer aquilo que faz parte da gente, aquilo que não faz, e eu saber prometer e entregar para as pessoas a expectativa que elas criaram de algo que realmente condiz com o que eu sei, com aquilo que eu acredito. E para ser autoridade, a gente tem que ser incansável. Então, tudo que eu puder conhecer, saber sobre marketing, sobre vendas, eu vou correr atrás, porque eu quero ser insaciável com esses conhecimentos. Mas é porque isso é o que eu vendo, é o que eu acredito, é o que eu sei. Então eu preciso me forçar a ser sempre a melhor profissional que eu puder ser para os meus clientes, para as pessoas que convivem comigo, como ser humano também, que eu acho que uma coisa está super misturada com a outra. Mas isso faz com que eu construa um caminho que é meu, não que eu tente construir de um outro lado que eu vou estar ali só porque tá dando certo, só porque tá todo mundo fazendo, só porque tá bombando, não. Então eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe, de ser autêntico, de ser flexível,
mas a gente não abrir mão dos nossos princípios e também da gente saber explorar aquilo que a gente é naturalmente bom, sabe? De honrar nossos dons e talentos. É, porque cada um nasceu com um dom e talento. Às vezes a gente não conhece, não tem, né? Muda a situação, a vida muda muito nossos sentimentos, nossa razão, mas o nosso propósito está ali. A gente nasceu com ali, a gente nasceu com aquele dom, com aquele talento, e a gente vai moldando ali e aprendendo. Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo o que a gente sabe mais. É Igual você falou assim, isso. não adianta a gente aprender de tudo. Não. Se eu sou ótima comunicadora, eu vou aprender mais, fazer vários cursos e estar sempre ensinando também, que eu acho que não adianta também absorver e não agir, não colocar em ação todo Sim, aquele aprendizado, porque senão você vai ficar como só uma esponja, só vai absorvendo, absorvendo e não está exatamente. passando a informação ou não está executando, Sim. E né? se E torna uma humildade, acho que as pessoas têm que ser humilde. exato. E aí a gente acaba tendo uma obesidade mental, Tá? né, de acumular, acumular, acumular e nem saber o que fazer com tanto conhecimento. É. Acho que tem que, um passo que eu passei é para começar a falar o que eu sei, é ensinar. Eu sempre, quando eu posso, alguém me liga, me chama: "Tina, como é que faz isso?" Eu estou sempre disposta a ensinar e explicar, porque eu gosto, eu sinto prazer em falar e ensinar. Então eu estou sempre tentando aprender, absorver o máximo na minha área, Sim. né, de conhecimento, tudo ali na minha área. E o que que você acha que, assim, o maior erro na comunicação para os líderes, para os empresários estão cometendo hoje nos negócios? Tá, eu acredito muito que, como a gente está vivendo um tempo de muita exposição de redes sociais, a gente saber que o marketing ele virou uma obrigação mesmo de presença, de comunicação. Às vezes, alguns líderes vão acabar ficando tão preocupados com essa imagem externa que esquecem da imagem interna. O que que eu quero dizer com isso? Eu sou formada em relações públicas e, na teoria, a gente vai trabalhar sempre moldando a imagem das marcas para os públicos externos e internos. E o que que são esses públicos internos? Os funcionários, os líderes, as pessoas que estão ali na linha de frente fazendo o negócio acontecer. Então, eu até gosto de brincar que eu sou uma profissional do marketing com um pezinho no RH, porque eu sempre olho para pessoas, sempre. E para alguns clientes, até o meu trabalho está muito mais para esse lado do RH, porque eu trabalho muito a comunicação nesse ponto da gente utilizar das palavras, do posicionamento, das estratégias, para fazer com que as pessoas que estão dentro da organização, que estão na nossa linha de frente, do nosso lado, elas consigam de fato entender o que está acontecendo, para onde que a gente está indo. Então eu acho que um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo hoje é estar preocupado demais com essa comunicação externa e deixar de lado a comunicação interna, que é a cultura, que é essa marca empregadora, né? Quem que são as pessoas que estão ali fazendo acontecer? Qual que é a reputação que essa marca tem do lado de dentro? Como que é a relação desse dono, desse líder com os liderados dele? Então eu acredito muito nisso, sabe? Da gente ter as pessoas certas no lugar certo, a gente ter um ambiente de trabalho que faça com que as pessoas possam se expressar, possam falar sobre elas, possam falar do trabalho também, mas possam entender que está todo mundo ali para se desenvolver, está todo mundo ali sobre uma mesma missão. Que missão é essa, né? Então, eu acredito que às vezes acontece isso, de uma preocupação muito exacerbada de estar ali falando com o lado de fora, mas acabar não olhando tanto para o lado de dentro. E ouso dizer que em muitas situações, às vezes os clientes me procuram querendo algo que vai ser levado para esse lado externo, para marketing digital, para mídia e etc. E quando eu chego lá, eu vejo que não é por ali que a gente vai conseguir resolver o problema. Existe um lado interno que vai ser muito mais poderoso se a gente trabalhar com treinamento, se a gente trabalhar com promoção de cargo, se a gente trabalhar com desligamento, que pode acontecer também, Sim. né? Então, ter as pessoas certas no lugar certo faz toda a diferença. E a gente saber que ali dentro a gente está valorizando, reconhecendo, enxergando os nossos talentos é algo fundamental, sabe? Então, acho que a comunicação interna dentro das empresas, o endomarketing, são processos também muito importantes e que às vezes eles são meio sucateados, sabe? Então, é muito mais bonito a gente estar num podcast, é muito mais bonito a gente estar em cima de um palco do que a gente estar ali dentro de uma sala de reunião resolvendo um problema. Mas às vezes é nesse momento que a gente vai ter uma resolução que vai realmente revolucionar o posicionamento da marca, aquilo que a gente vai dar conta de fazer. Porque também não adianta a gente querer pensar uma aparência linda,
mas aquilo ser pouco execuível, sabe? A pessoa não conseguir executar no dia a dia, com o braço que ela tem, com a operação que ela tem, e aí acaba virando um grande sonho que o papel consegue suportar, mas que o dia a dia não suporta. Então, eu acredito que um erro relacionado à comunicação está muito nesse viés, sabe? De a gente olhar para fora, mas não olhar tanto para dentro. Isso vai de encontro, gente, com o podcast anterior que a gente fez com o Marcos sobre processos. É, a empresa ter uma identidade, a empresa ter a missão, a visão, qual que é o valor da empresa. Exato. E senão a pessoa, estou trabalhando aqui, mas qual que é a missão? Ninguém sabe, então está todo mundo trabalhando, mas não tem. Até ali o valor da empresa, né? Está ali enraizado com toda a equipe. Isso gera frutos assim absurdos para fora. Exato. E eu acho que todas as pessoas que estão ali dentro, elas precisam saber duas coisas. A primeira é para onde que a gente está indo, que é justamente isso que você trouxe da missão, né? Então, a gente está indo em prol de um propósito para chegar no ponto tal que é a visão, em cima dos nossos valores inegociáveis, que são esses. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é entender o que a empresa espera dela. O que você espera que eu faça para contribuir nessa missão, visão e valor da empresa? Então, eu acho que é muito isso. E todo mundo que está ali dentro é um time. Então, a gente precisa saber enxergar nesses talentos as contribuições possíveis para a gente poder encontrar esses bons caminhos. E algo que eu gosto muito de falar para os meus clientes é que somos todos vendedores. Sim. Eu acredito muito nisso, porque independente do cargo, independente do que está ali assinado na carteira, independente da sua formação, quando a gente pensa na marca, a marca é constituída pelas pessoas que fazem ela acontecer. Então, principalmente se as pessoas têm algum tipo de ponto de contato com o cliente. Às vezes a pessoa, o cliente final ali, ele não vai nem lembrar o que estava acontecendo, mas ele vai lembrar da forma com que aquela pessoa que estava ali fez ele se sentir. Então, todo mundo é vendedor porque está todo mundo comunicando o que a marca é. Exatamente, exatamente. E eu acho assim, também muito importante, além de ter noção, a descrição de cargo, porque muita gente chega, não, você vai fazer isso aqui, mas a pessoa, aí você espera que a pessoa faça mais 10 coisas, mas você não comunicou a ela que ela tinha que Isso. fazer as outras 10 coisas também não. Então, assim, a pessoa fica até perdida. Ah, mas é um má funcionário. Mas você explicou? É aquela frase famosa, do combinado não sai Vai caro, cá. né. É isso, você explicar tudo. Se o funcionário está mal, será que o problema realmente é o funcionário ou é o líder que não explicou? Isso, perfeito. Aí eu volto a dizer aquilo que a gente comentou mais cedo, né, que a comunicação é sobre o que o outro entende. Então é muito importante que a gente traga essa clareza, e o feedback é uma ótima ferramenta de comunicação para a gente poder resolver esse tipo de problemas. E é tão negligenciado, né, então até trago uma provocação: qual foi a última vez que você deu um bom feedback para aquele seu funcionário, para aquele seu líder? Porque é importante que a gente fale para as pessoas aquilo que a gente espera delas, né. Então, a empresa tem esse papel também de desenvolver profissionais e pessoas. E eu acho que aí existe também a humildade da pessoa receber o feedback, Também. né? Porque, assim, às vezes o feedback não é positivo, mas a pessoa está ali, é construtivo, e a pessoa fala, não, mas e aí, coloca como aquilo fosse a pior coisa do mundo, a pessoa não gosta de mim. E não é. É a humildade para receber o feedback e tentar sempre aprender. Eu Exato. sempre pego assim, quando eu erro alguma coisa, não tem um tempo bom, que eu também sou atleta de 3 tambores. Você, o que eu fiz de errado? Na realidade, porque às vezes uma mão está posicionada errado, alguma coisa. Então, ter a humildade de perguntar: o que eu tenho que melhorar? Quem sabe mais ali é meu treinador. Então, ele que tem que me falar o que eu tenho que melhorar. Ele pode ali falar e a gente tem que estar para absorver. Isso, isso, isso. Pronto. Exato. E uma outra ferramenta que está muito conectada a isso e ao feedback é o plano de desenvolvimento individual, que também é algo super fácil, acessível, que muitas vezes não é aplicado nas empresas. E independente do tamanho da empresa, da quantidade de funcionários, quanto menor, mais fácil, inclusive, porque você tem muito mais controle e acesso àquelas pessoas. Então, o plano de desenvolvimento individual, o PDI, ele é muito importante nesse ponto também. Então, além de eu saber que o funcionário sabe aonde eu quero que ele chegue e como que ele vai contribuir para que a marca também chegue naquele ponto, naquela meta, eu também preciso mostrar para ele quais são as ferramentas para que ele se desenvolva para chegar lá.
né? Às vezes, a gente está querendo um super profissional, mas a gente também não dá o insumo necessário para que ele seja super. É. Então, a gente cria a expectativa de que vai ter ali um salvador da pátria, só que a gente não está proporcionando um ambiente em que a pessoa pode aprender, que ela pode errar. Porque, às vezes, o erro também vai fazer parte desse processo Sim. de aprendizado. Então, é proporcionar um ambiente de crescimento para que as pessoas consigam contribuir e para que a gente consiga também saber formar pessoas e profissionais melhores todos os dias, né? Então, ter os caminhos, ter os mentores, ter ali um planejamento, um direcionamento, talvez trazer um curso, um treinamento, para que a gente consiga criar um ambiente que realmente potencialize aquela mão de obra que a gente já tem, né? Às vezes um conhecimento pequeno, você consegue um resultado gigante. Sim. Às vezes só uma conversa, descer para a produção e observar a equipe trabalhando, você consegue resolver pequenos É gargalos isso. ali. Nem tudo precisa ser complexo, sabe? É. Nem tudo vai ser trazer um profissional de fora, mas às vezes é criar ali naquele ambiente a oportunidade de falar sobre o problema. E outro ponto que eu acredito muito também é de dar espaço para as pessoas dentro da organização poderem ensinar. Porque às vezes tem alguém ali que tem esse potencial de ensinar, de mostrar os caminhos, e é uma forma interessante da gente desenvolver esses 2 lados, desenvolver um lado mais de líder ou de especialista, e também proporcionar para quem está ali, talvez um cargo mais abaixo, a possibilidade de aprender com alguém que está lá dentro, né. É um processo de mentoria informal dentro das organizações, mas que é extremamente poderoso. Provavelmente quem está ali já há mais um tempinho, sabe muito melhor sobre a rotina, o dia a dia, os processos, então tem essa capacidade de apoiar o outro, né. É, de ensinar e tá sempre observando. Olha, isso aqui, esse processo que eu falei no último podcast, esse processo não está alinhado. É adaptável o processo, a gente vai adaptando ele sempre que necessário para a coisa ficar redonda, não pode ser Isso. engessado, né. E não esperar também acontecer um grande problema para trazer melhorias. É a É, gente ter exatamente. melhoria contínua, né. Tá sempre observando, e quem está lá observando é a equipe, não é o gestor. O gestor tá lá em cima só observando, colocou o processo. Ah, mas a equipe que vai saber como que vai organizar, o que pode mudar, o que pode alterar, e a gente tem que estar sempre aberto a É ajustar. isso. E ter um ambiente colaborativo, né. Porque às vezes a gente tá achando que vai para um caminho e o outro caminho vai ser muito melhor, só que se a gente não tá imerso, escutando as pessoas que estão ali no dia a dia, a gente não vai ter oportunidade de conhecer esse outro lado. Exatamente. E como unir a estratégia humana, a oratória, com a confiança e seus sonhos estão consagrados, saber se seus sonhos estão consagrados com Deus, saber se tudo que você está fazendo realmente é a vontade de Deus, conseguir escutar. É legal pensar nisso, porque a gente traz tantas coisas técnicas na nossa É, conversa, tantas coisas que estão nos livros, tantas coisas que estão na faculdade, mas nem sempre a conta fecha. A vida não é uma matemática exata, né, então exatamente. eu acho interessante falar de espiritualidade. Eu não tenho religião, mas eu acho muito importante trazer espiritualidade até para dentro das organizações, porque eu acredito muito que toda pessoa está buscando ser feliz. E a felicidade, ela passa por esse olhar para dentro também. Então, se a gente tiver um ambiente em que as pessoas são mais felizes, uma marca que proporciona isso para os clientes, para os funcionários, tudo fica mais fácil. Então, eu sempre gosto de fazer esse convite de que a gente tenha Deus dentro do nosso negócio, sabe? Que ele possa ser nosso sócio para poder guiar, para poder resolver coisas que às vezes são difíceis de resolver e para poder estar ali como centro, não como algo religioso, de dogmas, de coisas que a gente precisa seguir, mas de um senso de honra, um senso da gente honrar os nossos dons, nossos talentos. Fazer para Deus, fazer como se fosse para Deus, porque afinal tudo é, né, então eu acredito muito nisso. E entender que nada pulsa no nosso coração por acaso. Então tudo que a gente vai realizar, quando a gente consagra para Deus, aquilo se torna mais fácil. Porque aquilo traz para a gente um senso de propósito, um senso de que a gente está fazendo algo que engrandece. E que o trabalho, ele vai ser matematicamente a parte principal da nossa vida, por uma questão de tempo, uma questão de horas, mas a parte principal da nossa vida é o nosso coração. Sim. Então, o trabalho precisa ser uma ferramenta em que a gente conecte as coisas que a gente gosta de fazer, as coisas que a gente é bom, as coisas que a gente acredita. Porque se a gente estiver muito frustrado nesse ambiente, não tem como a gente estar feliz. Então, eu acho que, às vezes, a gente vai procurar respostas nos livros, nos nossos mentores, nos gurus da internet.
nos nossos consultores, professores, etc. Mas, às vezes, a resposta ela vai muito além, sabe? Ela tá num lado espiritual, ela tá num lado divino. E saber olhar para isso com sensibilidade também pode nos apoiar, sabe? E eu tenho visto, felizmente, um movimento muito legal nisso em várias empresas, de trazer isso para dentro da estrutura, não como um viés de, vamos dizer assim, alguém ter que seguir um padrão de religião, alguém ter que seguir alguma crença. Não é necessariamente você pegar seu time e fazer uma oração, não precisa ser por aí. Mas é de você dar espaço para que as pessoas consigam falar sobre o que elas estão fazendo, em prol daquilo que elas acreditam, sabe? Seja esse Deus como ele for, no jeito que a pessoa acredita, mas a gente mostrar que a gente está ali num ambiente que cuida de seres humanos, sabe? Tanto pensando nos nossos clientes, nessa comunicação externa, tanto pensando no nosso time, nessa comunicação interna, sabe? E tendo Deus ali como um cuidador de todas as nossas áreas da vida, desses caminhos, dessas pessoas, dessas conexões. Eu acho que ninguém se conecta por acaso, então as pessoas que passam na nossa vida, elas têm um papel de ensinar ou de aprender alguma coisa com a gente também, e tudo isso é divino, sabe? Eu acho que tudo é providencial. Então, quando a gente acredita nisso, eu acho que os caminhos do negócio ficam mais fáceis. E é isso, assim, nem sempre a conta vai fechar, então ter Deus como um sócio faz com que os processos e os desafios eles sejam mais possíveis de serem Eu acho realizados. até mais leve. Mais Eu vou leve. falar por mim, porque assim, várias pessoas vão, assim, as pessoas vão se conectando comigo, aparecendo na minha vida, através, eu falo assim, isso aqui é a mão de Deus agindo, Sim, colocando essa pessoa, era aqui que eu tinha que escutar, era isso que eu tinha que ver, e a humildade de saber receber, né? exato. E ter a sensibilidade de olhar também. Porque às vezes a gente está tão imerso nessa famosa correria que tanto é falada. Tô criando até um certo pânico dessa palavra, sabe? A gente tá correndo tanto pra quê, né? Então, às vezes a gente tá tão na correria, tão submerso do dia a dia, tão no piloto automático, que a gente não vê Deus em todas as coisas. E é saber olhar a vida com esses olhos, eu gosto de dizer olhos de turista, porque eu amo viajar, eu sou formada também em turismo, minha carreira começou no turismo. Então, olhar. Duas. Sou turismóloga também, Que gente. máximo, que máximo. Então é saber olhar a vida com olhos de turista, sabe? Porque quando a gente tá viajando, a gente vê uma praça, uma escultura e pensa, meu Deus, que legal. Mas no nosso dia a dia, a gente olha para as coisas com esse mesmo olhar. Então eu gosto muito de trazer isso. Então passa por uma sensibilidade, passa por um caminho espiritual também, da gente ver que a gente tá aqui, mas que existe um olhar além, sabe? Existe um olhar mais profundo, mais sensível. Eu gosto muito de trazer isso para a vida, porque como você citou, né, traz leveza para os nossos dias. E para observar também, às vezes, tá no trânsito, a gente não está vendo aquele pôr do sol, que a gente está Sim. tão no automático que tem um pôr do sol maravilhoso à sua frente e você não foi capaz de olhar o pôr do sol. Você está ali no telefone, olhando, escutando, reclamando e não está observando as belezas, É isso. né? Ali, ó, tem hora que a gente para só para observar o pôr do sol. Sim. E as belezas É estão leveza. sempre aí. É, Acho que todo a dia gente tem, de alguma forma, um passarinho, uma borboleta. Sabe, é parar Sim. um segundo ali, às vezes você parar para observar, te acalma. Exatamente. Existem vários espetáculos, assim, na natureza, mas não necessariamente a gente tem que esperar por eles, né. Eu acho que tem beleza em tantas coisas. Não, E até as belezas do homem são belezas de Deus também, né. sim. Então, a gente tem que realmente prestigiar os ambientes, as pessoas, as possibilidades que a gente tem, né, porque tem tanta coisa boa, bonita para ser vivida, para ser experimentada. Não, tem muita coisa. E muita gente viaja para ver um pôr do sol. E tem um pôr do sol na sua cidade e você foi incapaz de olhar o pôr do sol da sua cidade. Exatamente. Gente, você já foi para Mirante ver aquele pôr do sol maravilhoso? Não, mas você viaja longe para ver um pôr do sol, Perfeito. né? E para quem tem medo de se expor? Qual que você acha que é o primeiro exercício, uma prática para a pessoa começar a se posicionar hoje? O que que ela teria que fazer? Uma coisa simples que ela teria que fazer para começar já a se posicionar, um exercício? Bom, acho que para quem quer começar, eu poderia dar várias dicas técnicas. Poderia falar de IA, poderia falar de aplicativos, mas eu acho que o primeiro passo é acreditar. Porque tudo que a gente comunica nasce daquilo que a gente tem dentro da gente. Então, acreditar é um primeiro passo, é esse passo de fé que a gente vai precisar dar, porque quando a gente coloca o pé, os caminhos abrem, e não necessariamente a gente vai se deparar com uma ou outra oportunidade pronta para a gente,
mas nós temos o papel e a capacidade de criar as oportunidades. Eu acredito muito nisso. Então, acho que o primeiro passo seria acreditar, sabe? É fazer com intenção, fazer com o coração e, de repente, as coisas vão acontecer, assim, a vida, as oportunidades, as pessoas. Tem gente que é daquele time de: "Nossa, eu não quero contar pra ninguém até dar certo". Eu sou do time de querer espalhar a mensagem, porque eu acho que quanto mais claro tiver pra Deus, para o universo, pra tudo aquilo que eu acredito, o que eu quero, mais vão ter conexões, pessoas, oportunidades, coisas acertadas no meu caminho que vão me levar pra lá, sabe? É, exatamente. A gente não pode ter medo, tem que sempre tem que começar, né? Eu acho que assim, você ficar com receio, então esse receio, esse medo é alguma coisa que está lá atrás também, alguma crença, alguém que falou que você não é bom, e aí você Sim. tem que também se curar. A gente tem que se curar também, porque para não atrapalhar, não afetar a gente para frente. Sim. E quanto a isso, também um outro ponto importante é a gente não querer resolver tudo sozinho. A gente ter a humildade e a capacidade de pedir ajuda. Por exemplo, às vezes essas dores que a gente não tem clareza de onde elas vêm. Então, vale a pena explorar um processo de terapia, vale a pena procurar um profissional para isso, né? Para quem gosta, vale a pena se conectar com a espiritualidade, mas é a gente realmente buscar esses caminhos. Aí, produção de conteúdo. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade com a estrutura. Olha quantas possibilidades de estrutura a gente não tem hoje. "Ai, mas eu preciso de um mentor mais técnico". Existem mentores, existem pessoas que podem te ajudar. Então, quando a gente para também de tentar resolver tudo sozinho, eu acho que a gente encurta caminhos. A gente consegue criar ali, um passo a passo mais simples, porque tem pessoas que já passaram por esse caminho, já trilharam esses passos e que elas podem facilitar o nosso, sabe? Então, acho que também é algo relevante da gente trazer, de que a gente tem muita informação espalhada por aí, mas nada substitui você ter alguém do seu lado, que pode pegar na sua mão, pode te mostrar um jeito, uma forma, pode te indicar algum caminho. Então, isso também facilita o nosso processo, né? É, e para as pequenas empresas, eu falo assim, como a minha, né? É, uma coisa que eu fiz que funcionou para eu conseguir estar aqui hoje foi aprender a delegar. Perfeito. Delegar, ensinar e confiar, porque às vezes, mas a pessoa não vai saber fazer igual a mim. Vai, você já ensinou? Você já parou para ensinar? Para dar atenção? Eu não tenho tempo. Mas então não tem jeito. Se você não parar para ensinar e confiar no seu funcionário, não vai. Você tem que confiar para você conseguir delegar e deixar a coisa fluir. Senão você nunca vai conseguir Exatamente. da empresa, você nunca vai sair do operacional, você nunca vai conseguir ir além. Sim. É confiar que as pessoas também são capazes, né, Sim. e que bom que a gente pode ser instrumento de ensinar e de dar essa oportunidade, mas ninguém constrói nada grande sozinho. Não. Você consegue crescer sozinho até um patamar. Se você quiser ir para o segundo, você vai ter que precisar de pessoas. É isso. Você precisa de pessoas. E você tem que aprender a lidar com pessoas para você poder ir além, né? Não tem. Para explicar. Bola de cristal, você tem que saber fazer E arriscar, né. e riscar, né? E qual que é a decisão, a principal decisão, ou ação que você fez ir além da caixa, que você fez se expandir? Eu acho que viver não garante experienciar a vida. Então, eu vejo às vezes que tem pessoas passando pela vida assistindo, como espectadores, e eu quero muito ser protagonista, quero ser protagonista da minha história, e eu acho que todo mundo tem que ser protagonista da sua história. Para alguns pode ser uma palavra meio batida, mas é algo que eu acredito demais. Eu acho que sair da caixa é sobre protagonismo. Porque cada caixa é uma caixa, cada sucesso é um sucesso. Não existe uma receita de bolo. O que é sucesso para você vai ser diferente do que é sucesso para mim, tá tudo bem. Mas o protagonismo é você olhar para a sua história, para suas metas e falar: eu vou para lá. E o que eu preciso fazer para chegar lá? E assumir esse compromisso com a gente, sabe? Então, se eu pudesse pensar em uma coisa que me fez sair da caixa e que todos os dias me faz, né, porque o tempo inteiro a gente está sendo desafiado e etcétera, é a gente lembrar que a vida é finita. O tempo é finito, a saúde é finita. Então, às vezes, a gente desperdiça nossos recursos mais preciosos, a nossa atenção e a nossa energia com coisas tão pequenas.
sendo que a gente poderia estar usando esse tempo, esse recurso valioso para a gente poder construir nosso sonho, nosso legado. Então, para mim, o protagonismo é uma palavra muito forte, porque ele traz esse espírito, sabe, de que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sonho e que para a gente fazer dar certo, a gente precisa estar com esse foco, com essa determinação, com essa gana, com esse tesão de viver, sabe? Exatamente. E a gente tem que ser protagonista, não adianta, senão a gente não vai conseguir projetar, a gente vai ficar à mercê dos sonhos dos outros. Isso. A gente não vai conseguir executar o nosso sonho, e não vai acreditar na gente. E às vezes vai vivendo, realizando o sonho de outras pessoas, né? E essa questão de pai, de mãe, de infância, é um solo que a gente pisa a vida inteira. Então, às vezes, tem aquele filho que fez aquela faculdade para agradar o pai. Todo mundo conhece alguma história assim. Com certeza. Né? E aí, às vezes, está vivendo realmente o sonho de outra pessoa, está vivendo a expectativa de uma outra pessoa. Então, o protagonismo é muito também sobre olhar o que é o seu objetivo, o seu sonho, o seu caminho, né? Eu já fiz muito, quando eu fazia convite de 15 anos, a mãe realizando na filha a sua festa que não teve. Então, a filha ficava muda e a mãe decidindo. E ela não queria aquilo. Então, não era para ela, era para a mãe. A mãe queria realizar na filha o sonho. Mas a gente tem que deixar os nossos filhos fazer, ir além. Deixar eles escolherem. Claro que a gente direciona, a gente guia, a gente orienta, mas a vida é deles. Não adianta eles viverem uma vida que a gente queria que eles vivessem. É isso. Então, acho que a gente pode até ver que o protagonismo não é só sobre a gente saber assumir o nosso papel, mas também de deixar o outro ser livre, né? Para poder assumir o papel dele. Porque senão a gente fica aprendendo, né? O outro de ir além. Sim, de viver, de arriscar, de errar. Exatamente. Muito obrigada, Lu. Gente, esse podcast foi sensacional, vocês não acharam? Eu tô aqui, quero agradecer a Lu. Obrigada. Muito obrigada, foi sensacional nossa conversa. Muito feliz pela oportunidade e sempre às ordens. Que bom, gente. Muito obrigada por mais um podcast Além da Caixa. Até mais.